E aí, meu amigo, eu sou Felipe, pastor da comunidade Monte Santo, casado com a Débora e pai da Olivia e do Davi. E esse aqui é um mini curso sobre panorama bíblico para você que deseja ler a Bíblia todos os dias e inteira e entender ela através de uma interpretação correta da palavra como um todo. Não esquece que a gente já tem 2 vídeos antes desse. O primeiro falando sobre o porquê interpretar a Bíblia, o porquê ler ela inteira, as traduções, como traduzir, como interpretar de forma correta, e também o segundo vídeo falando sobre o plano de Deus, que é tão importante, né? Entender do início ao fim, criação, queda, redenção e consumação, para você entender que a Bíblia é uma história como um todo, não é várias histórias compiladas, mas Deus tem uma história, um fio condutor do início ao fim. Não esquece também de se inscrever, curtir esse vídeo e compartilhar com as pessoas que também querem ler a Bíblia e também às vezes têm um pouco de dificuldade de entender essa história como um todo. Isso vai ajudar muito elas a entenderem e terem mais prazer em ler a Bíblia. Agora nós vamos falar um pouco sobre, as partes da Bíblia separadas para a gente ir construindo essa história como um todo na nossa mente. Então, o início, o começo é o Gênesis, como a gente sabe, que é Deus criando todas as coisas. Então, a gente sabe que Deus fez tudo, A terra era sem forma e vazia, como diz lá em João capítulo 1, e Deus, através da sua palavra, criou todas as coisas, No primeiro dia ele criou a luz, o dia e a noite. No segundo dia ele separou as águas do céu e as águas da terra. No terceiro dia ele separou a terra das águas, então rios e mares, e criou as plantas, árvores, frutos, e aí esses frutos tinham as sementes que cairiam na terra e germinariam novas árvores que dariam novos frutos, que dariam novas sementes. Deus criou algo que continuaria, e se multiplicaria. No quarto dia, Deus criou o sol e a lua. No quinto dia, Deus criou os animais que voam e os animais que se movem pelas águas, os peixes, dando uma ordem para que eles se multiplicassem e enchessem a terra. No sexto dia, Deus criou os animais domésticos, selvagens e os que rastejam. E também criou o ser humano, do pó da terra. Gênesis 1:27 fala que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E não somente ele criou a imagem de Deus, mas ele deu para o homem o governo sobre todo o restante da criação. Todas as coisas, todos os animais, todas as plantas e todo o resto estaria debaixo do governo e da autoridade do homem para multiplicar e governar a terra. E a cada dia que foi passando da criação, Deus foi vendo que o que ele criou era bom, Tudo que ele criou é bom, tudo que Deus criou é bom. Toda a terra, toda a criação é obra de Deus e é boa, É perfeito. E então, no sétimo dia, Deus descansou da sua obra. E então Deus criou Adão e Eva, Eva criada da costela de Adão, E aí ele colocou Adão e Eva para viver no Jardim do Éden, um lugar perfeito, um lugar cheio de beleza, cheio da criação de Deus, das maravilhas que Deus havia criado. E ali então eles viveriam para cultivar, para governar, para criar tudo aquilo que Deus tinha dado para eles e principalmente ter relacionamento com Deus. O maior desejo de Deus era ter relacionamento com a sua criação, com a sua imagem e semelhança, que era o ser humano. Então é tão relevante olhar para esse cenário, é tão importante entender sobre a criação, porque nós entendemos qual é a vontade de Deus para nós. A vontade soberana de Deus e do plano de Deus por completo é ter comunhão com o homem. A criação revela que a vontade de Deus do início e a vontade de Deus no fim é que nós tenhamos comunhão com Ele, que nós estejamos próximos dele para ter esse tipo de comunhão. Ele só criou todas as coisas e depois criou o homem para ter comunhão conosco. Então é muito importante entender sobre isso na criação. Deus cria um cenário ideal para que tanto o homem aproveite a criação e seja, se alegre, se deleite na criação, quanto tenha comunhão com Deus e esteja junto com Deus diariamente. Esse é o propósito eterno de Deus, na sua criação. Então, Deus dá uma orientação para Adão e Eva. Olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui, vocês podem viver da maneira que vocês quiserem, cuida dos bichos, cuida das plantas, cuida das árvores, vamos ter relacionamento. Só vou dar uma orientação de restrição para vocês. Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Come tudo que vocês quiserem, come todos os frutos, toda a criação é para vocês se aproveitarem, menos essa árvore, menos esse fruto. Como um bom homem,
Adão e Eva foi lá e a única coisa que eles não podiam fazer foi exatamente o que eles fizeram, né? Eles não ficaram satisfeitos com a presença de Deus. Isso fala muito sobre quem nós somos e de onde nós viemos, né? A nossa criação, a nossa natureza humana. Nós deveríamos estar satisfeitos em Deus. Nós deveríamos ter prazer em Deus. E Adão e Eva deveriam ter isso. Eles tinham comunhão com Deus diariamente. Mas isso para eles não foi o bastante, não foi o suficiente. Eles precisaram experimentar da única coisa que Deus falou para eles não comerem. O que eles achavam que aconteceria é que eles estariam satisfeitos comendo esse fruto. E foi exatamente o contrário disso. Na verdade, quando eles comeram do fruto proibido, todo o problema das nossas vidas foi gerado. A partir daquele momento, Adão e Eva morreram. Né? Não uma morte física, mas uma morte espiritual. Agora eles estavam completamente separados de Deus. Eles já não podiam mais habitar junto com Deus, porque eles agora tinham desobedecido a ordem de Deus. Então o pecado entrou na criação. Agora a natureza humana, a natureza do homem, né, e da mulher, e da criação de Deus, estava corrompida pelo pecado e pela desobediência. Deus então remove Adão e Eva do Éden, tira eles daquele lugar de maravilha, de beleza, e agora ele dá palavras duras, né, que agora eles viveriam por conta do pecado. A mulher teria dores de parto, o homem teria que trabalhar de forma árdua para ser sustentado, e uma coisa super importante, eles voltariam ao pó, ou seja, Deus tinha criado eles para viver eternamente com Deus. Mas então agora, por conta do pecado, eles morreriam, voltariam ao pó, como eles haviam sido criados. E aí você talvez pode pensar assim, né? Poxa, mas por que Adão e Eva fizeram isso? Se fosse eu no lugar deles, talvez seria diferente. Talvez não, né? Eu tenho certeza que se fosse eu no lugar de Adão e Eva, faria a mesma coisa ou ainda pior. Conhecendo o meu coração, né, caído, meu coração pecador. Porque o nosso coração, a nossa natureza é justamente caída. Nós precisamos entender que Deus estava querendo dar uma lição para nós ali com a história de Adão e Eva. Olha, vocês, por vocês mesmos, sozinhos, pelo mérito de vocês não vão conseguir viver da forma que Deus deseja. Vocês não vão conseguir viver aquilo que Deus quer. Se depender da vontade de vocês vão cair. Vocês vão pecar, vocês vão ceder aos desejos do coração humano de vocês. Então, desde então, já estava dando tom para toda a Bíblia, né? A necessidade que nós teríamos de ser redimidos por algo sobrenatural, por alguém de fora da criação, e não conseguiríamos merecer o que Deus tem para nós. Porém, o que Deus fala, né, e já aí em Gênesis capítulo 3, existe uma promessa que Deus faz contra a serpente. Né? Quando ele fala, estava ali repreendendo Adão e Eva, ele fala contra a serpente, lá em Gênesis 3, 14 e 15, Deus fala assim, então o Senhor disse à serpente, uma vez que você fez isso, quer dizer, que você deu o fruto para a mulher, para o homem, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quem que é o descendente de Eva? Quem que Deus está já prometendo em Gênesis capítulo 3 que viria através da descendência de Eva? Ele está falando sobre Jesus, sobre o Cristo. Cristo viria para ferir a cabeça de Satanás. Ele feriria o pecado, feriria a morte, livraria as nossas vidas da dependência de Satanás e nos levaria a viver uma nova vida através de Cristo. E já em Gênesis capítulo 3 existe uma promessa sobre o Salvador, uma promessa da redenção de Deus. Então, Deus tira Adão e Eva do jardim e agora eles se multiplicam, seus filhos nascem e se espalham pela terra. A gente tem a história de Caim e Abel, né? Tem a história de Enoque, que foi levado por viver em comunhão com Deus e levado para Deus. Não existe história da morte de Enoque. Tem a história de muitos outros homens que andaram com Deus nessa época. E aí então chega ao ponto da corrupção da natureza humana e da humanidade, né? E aí então a gente tem a história de Noé, onde toda a terra vivia no pecado, viviam, né, fazendo coisas contrárias à vontade de Deus, e Deus então decide destruir a terra, mas tinha um homem, Noé e a sua família, que continuavam sendo fiéis a Deus. Então Deus dá uma ordem para Noé, olha, Noé, vai lá, constrói uma arca
que você vai ser salvo desse juízo que eu vou derramar sobre a terra. Então, ele constrói um barco gigante no meio do nada, onde não tinha água, onde nunca tinha chovido, né? E aí esse pedido inusitado é o pedido de fé para Noé, né? E aí, então Noé realmente faz aquilo que Deus mandou ele fazer. Deus manda um dilúvio sobre a terra, mata toda a humanidade, só sobra Noé e sua família. E aí então Deus dá uma nova aliança para Noé. Olha, a partir de agora eu não vou mais fazer isso, não vou mais destruir a humanidade por conta do pecado. Agora vocês devem viver debaixo da vontade de Deus e eu nunca mais vou fazer isso. Ele faz essa aliança com Noé. E claro que a descendência de Noé foi perfeita, certo? Errado. Logo em seguida, Noé já cai em pecado, sua família cai em pecado, né? E depois a gente vê que isso vira uma coisa frequente na Bíblia, né? Pessoas que têm a oportunidade de viver com Deus, a oportunidade de viver em santidade, mas a natureza humana fala mais alto e elas acabam caindo, voltando para o pecado, vivendo de forma errada, vivendo de forma contrária ao que Deus espera. Aí depois a gente tem, né, no fim dessa pequena história, até o capítulo 11 de Gênesis, a gente tem a história da Torre de Babel, onde os habitantes do mundo estão tentando construir uma torre para chegar até o céu e conquistar todas as coisas. E aí então Deus confunde a linguagem deles, confunde o idioma deles e cada um é mandado para um canto, enfim. E aí então eles são espalhados pela terra. E nunca se esqueça, toda a história bíblica está mostrando para nós que o homem não tem a capacidade de se salvar. O homem não tem a capacidade de merecer estar com Deus. Toda a história que a gente vai lendo, a gente vê que o homem cai em pecado, faz o que Deus não mandou fazer, né? Desobedece a Deus. E em várias histórias, em várias épocas diferentes, a gente vai ver, em vários cenários diferentes, homens que tentaram, talvez conseguiram por um tempo, se esforçaram, mas em algum momento caem no pecado, desobedecem a Deus e não conseguem chegar na vontade de Deus. Acabam falhando. E por quê, gente? Porque essa é a natureza humana. Esse é a nossa criação, a nossa descendência de Adão nos leva a ser pessoas que têm uma natureza pecadora, uma natureza pecaminosa. E tudo isso nos faz lembrar do capítulo de Gênesis 3. É necessário que o descendente de Eva venha para ferir a cabeça de Satanás. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que redima as nossas vidas. Então, a história já começa mostrando e apontando para essa necessidade de um Salvador. Então esse é o início de tudo, a criação de Deus, né, os primeiros 11 capítulos de Gênesis que mostram a primeira parte do plano de Deus, a criação e o início da queda. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, manda para mais gente e agora nós vamos falar um pouco sobre a história do povo de Deus, o povo de Israel e o povo da promessa que Deus selecionou. Valeu? Deus abençoe você.